Dirceu fez cirurgia no rosto. Dirceu foi treinado. Lula, inclusive, foi treinado. É que o papel do Lula não é o papel de guerrilheiro. O papel do Lula não é o papel de assassino. Moraes não é e não foi treinado por eles. Quem começou a divulgar essa história do Alexandre de Moraes, advogado do PCC, foi o site do PT. Os protestos contra a nomeação do Alexandre de Moraes como ministro do STF foi feito pelo PT. Então, na hora que pega pra capar, na hora que o pau tora, na hora que a porrada vem, ele não é um dos nossos. É assim como eu estou pensando. Vocês estão tentando se comunicar aí, o que tá vendo? Não, tava mostrando pro Max aqui que o aplicativo do Trump está aparecendo como indicação na Apple. O Truth Social. Porque é a rede social onde o Alexandre de Moraes mandou derrubar e causou todo o imbróglio, né, que tem essa ação na justiça aqui de um distrito Aqui da Flórida. da Flórida, né? E também que é a conta que deu origem à cartinha do Departamento de Justiça americano ao Alexandre de Moraes. Eu fiz um teste, antes de dar bom dia, rapidinho para nossa quarta Claro. cadeira, para todo mundo que está nos assistindo. Eu fiz um teste, fiz mais uma publicação na minha conta no Twitter, a Alan Conta 5, para ver se o Alexandre de Moraes está com medinho ou ela ainda está visível no Brasil. O pessoal está comentando freneticamente, então ela está visível. Fiz outro teste no Instagram também. Se o pessoal estiver vendo, é só curtir e comentar, só para saber mesmo se tem alguém com medinho, né, de derrubar minhas contas, ou se alguém vai derrubar essa conta, fazendo com que a decisão judicial seja descumprida, e assim eu posso colocar o nome dele na Interpol. É só um teste. É só um teste, Lacombe. Eu quero ver se tem gente com medinho, porque assim, a história que eu ouvi não vai no banheiro sem segurança, no prédio da STF. Tá assim o negócio? Não vai no banheiro sem segurança, fica com medo 24 horas, e eu quero comentar um pouco sobre isso, explicando, né, por que não é questão de acreditar, o que eu sei que ele vai cair. Essa atitude do Alexandre de Moraes é uma atitude de medo, né? Há quanto tempo nós explicamos aqui que o brasileiro comum não tem ideia do que vem a ser um comunista, né? Porque os próprios termos usados para os comunistas são termos que acabam anestesiando o imaginário das pessoas. Por exemplo, você tem o anestesiamento do comunista com o termo progressista, você tem o anestesiamento do comunista como socialista. Vai me ajudando em outros aí, Max. Progressista, esquerdista, socialista, né? Eles vão colocando esses termos que amenizam, anestesiam o que vem a ser o comunista, né? O comunista. Isso é algo, por exemplo, que nós estamos trabalhando profundamente, eu e o Max, com os textos do professor Olavo, com os textos originais dos comunistas, textos que eles divulgam, por exemplo, para a formação dos próprios comunistas. Eu e o Max, a gente está mergulhando nisso. Eu e o Max é a nossa equipe, né? Inclusive o Shadow e o Pedro. O Pedrão também está. A gente está mergulhando nesses termos e conceitos e explicações que são dos próprios comunistas, né? Textos como, por exemplo, a estrutura, os métodos e a ação dos partidos comunistas, que é uma resolução de 1921 para os partidos comunistas, detalhando como se dá a operação entre o braço legal e o braço ilegal do partido, mostrando como que desde 1917 até ali a formulação de 1921, a alma, a seiva, a coluna vertebral continua a mesma, eles só mudam as aparências, né? Como, por exemplo, agenda woke, gaysismo, LGBT, família, como é que é? Família tradicional, termos que eles vão... Nós estamos colocando tudo isso no documentário. Enquanto a produção vai colocando o link na tela, eu vou explicar bem por que o Alexandre de Moraes ele não é desses caras. Ele não é dessa turma e ele certamente será abandonado, será esquecido. O Lula pode esbravejar, pode gritar, pode fazer o que for. Moraes não foi treinado nas fileiras comunistas. Ninguém que não é treinado nas fileiras comunistas pode ocupar o topo. Dirceu fez cirurgia no rosto, né? E o Dirceu, é bom lembrar, pessoal, o Dirceu, ele, além de ter saído do Brasil, ele ficou tendo formação lá em Cuba. E nessa formação, o Dirceu sabia que não poderia cometer o erro do Marighella. O Marighella, quando tomou a iniciativa dele, foi uma iniciativa quase que contrária às ordens de Cuba, mas, sobretudo, contrária às ordens da União Soviética. O Dirceu sabia que não poderia cometer esse erro. O Dirceu sabia.
Isso está na biografia do próprio Marighella, escrita por um jornalista da Folha de São Paulo, que também é comunista. O que eu estou dizendo aqui não é algo que, o Alan está fazendo uma interpretação do movimento comunista. Não, 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 não. Dirceu foi treinado. Lula, inclusive, foi treinado. É que o papel do Lula não é o papel de guerrilheiro. O papel do Lula não é o papel de assassino. O papel do Lula não é o papel de quem vai pegar em armas e fazer a revolução. O papel do Lula era outro. E ele está cumprindo com maestria. Ninguém pode negar isso. Maestria para o comunismo. Óbvio. Destruição para o Brasil. O Alexandre de Moraes, não. O Alexandre de Moraes, em nenhum momento da vida dele, ele foi treinado nas fileiras comunistas. Em momento algum, ele tem noção de como que opera o braço legal e o braço ilegal do partido. Ele vai aproveitando-se das circunstâncias. Moraes se aproveita do fato de conseguir um carguinho aqui, um carguinho ali. Se aproveita de todas as circunstâncias que foram se apresentando a ele. Mas ele não é um cara treinado. Então, na hora do pega pra capar, na hora que o pau tora, na hora que a porrada vem, ele não é um dos nossos. É assim que o comunista vai pensar. Ele não é um dos nossos. Basta lembrar que quem começou a divulgar essa história do Alexandre de Moraes, advogado do PCC, quem começou com isso foi o site do PT. Os protestos contra a nomeação do Alexandre de Moraes como ministro do STF foi feito pelo PT. O Randolph Rodrigues. Eu ia falar dele agora, Randolph. Randolph Rodrigues, embora seja do Rede, né, e tal, etc. Mas agora tá no PT. Agora tá no PT de volta. Ele nunca saiu. Eles usam esses partidos satélites. Burro é a direita. Que quando alguém sai do PL e vai pro PP ou vai pro Novo, o cara fica atacando pedra igual maluco. Entendeu? Pra acabar com a possibilidade do cara ser um grande nome na política. A esquerda não faz isso. O Molon começa no PT, vai pro Rede. Não sei nem onde o Molon tá agora. Também não. Dá uma conferida aí. Acho que ele continua. O Molon, por exemplo, o Molon era a menina dos olhos dos bispos esquerdistas comunistas do Rio de Janeiro. E um dos queridinhos da imprensa. Óbvio que ele é queridinho da imprensa. Ministros mais... Qual? PSB. Ah, PSB. do Alckmin. É o Partido Socialista Brasileiro, o nome, né? O que é que acontece? A esquerda sabe lidar com essa coisa de partido satélite. Ou seja, você tem um partido principal e aí você tem os partidos satélites. Pô, os caras nem ligam se o maluco vai pro MDB. O Renan Calheiros sempre foi comunista. Comunista. Tipo, o Renan Calheiros não é um maluco assim que... o Renan, ele é um cara que gosta de estar com os corruptos. Não, ele é comunista. De onde você acha que veio aquela audácia do Renan Calheiros de virar e falar assim, aqui ninguém entra, aqui ninguém vai fazer nada, quando ele era presidente do Senado? E tava na linha sucessória da Dilma Rousseff e o impeachment tava ali, né? Não, os caras vieram mandar prender, eles vieram prender o Renan Calheiros. Ele falou assim, aqui ninguém entra. Porque ele tem a polícia legislativa. Ele se recusou a deixar a presidência do Senado e do Congresso, consequentemente. Ele peitou. Mas de onde você acha que vem isso? Não é só coragem. Ele fala, sou corajoso. Né? Não, ele é treinado. O irmão dele, por exemplo, nunca deixou o Partido Comunista. Nominalmente falando. O irmão do Renan. Então todas essas informações a gente vai colocar no nosso documentário, detalhadamente, para que não fique mais sem dúvidas. As pessoas falam assim, onde é que eu vou poder colher todas essas informações de modo condensado, né, e com qualidade, óbvio, porque vocês não têm ideia do que está por vir. Né? Vocês não têm ideia. E a gente vai conseguir trazer isso. Mas, repito, Moraes não é e não foi treinado por eles. Aí, uma das coisas que a gente já está enfatizando no nosso documentário e que eu percebi nos comentários do Instagram é que o pessoal fala assim, isso é uma ideia comum, tá? O pessoal é uma ideia dominante, melhor dizendo. Uma ideia dominante. As pessoas falam assim, não, mas o Alexandre sabe demais. O Lula, ele não vai cair sozinho. Ele não vai deixar ser abandonado pelo Lula. Ué, você não acha que Celso Daniel sabia demais? Você que tem em casa. Você não acha que Eduardo Campos sabia demais? A mãe dele, a mãe de Eduardo Campos, era presidente do TCU. O Max fez uma matéria enorme sobre isso, mas na verdade uma série de matérias na revista Terça Livre, quando existia, onde o Max mostra que a mãe de Eduardo Campos, né, que é a senhora Reis, né, que está viva, ela é quem absolveu. Tá viva e é do Tribunal de Contas do Estado, né? Ela sai do Tribunal de Contas da União e vai para o Tribunal de Contas do Estado. Ela a responsável por absolver todo mundo no mensalão, dizendo que todo aquele roubo ali não era ilegal. É o parecer dela que vai fazer com que o STF faça uma borracha no mensalão com uma única voz dissonante. Única. Joaquim Barbosa. Então, aí eu pergunto para quem tá em casa achando assim, não, mas o Alexandre de Moraes sabe demais, ele não vai se deixar... Joaquim Barbosa foi esperto, né? Ele renunciou. O Joaquim Barbosa, por exemplo,
ele sabendo que ele contradisse. Eu não tô dizendo que o Joaquim Barbosa é de direita, patriota. Ele estava Pelo afiliado contrário. ao Partido Socialista. Exato, Brasileiro. ele é socialista. Mas vários socialistas têm esse medo. Por exemplo, eu fiz uma zoeira no X, dizendo que agora eu sei onde o Barroso aprendeu a brincar de médico e pegar no microfone. Porque a mãe do Cazuza falou que o Barroso vivia curtindo o Carnaval de Vassoura junto com o Cazuza. O Cazuza, não sei se você sabe, o Cazuza não é monge, morreu de AIDS. Pô, Então, assim, eu não, tenho. só para Olha a idade deixar, que eu tenho. é para deixar claro, porque o pessoal não entende aquele trejeito do Barroso. O Barroso brincava de médico com o Cazuza, certamente. Né? Ou com os amigos do Cazuza. Fantasiava pro carnaval, né? Né? Porque a mãe do Cazuza falou isso. Lucinha Araújo. Aí a Paula, a querida Paula, jornalista, falou assim: você tem prova disso? Eu falei assim: porra, amigão. Chega em Vassouras e pergunta pra galera se o Barroso se vestia de Mulher Maravilha ou de Superman, pô. É simples. Tem umas paradas de que. É que a Paula é de São Paulo, né? A Paula Schmidt? É. Ela é de Itajaí. São Paulo. Não, ela é catarinense e radicada no Rio. Ah, tá. Não sabia que ela era de. Não, ela é bem carioca, aliás, se olhar o estilo de vida. Não. Nessa parte, não. Nessa parte, eu me amarro na Paulinha. Mas nessa parte, ela não pega a maldade do carioca. Não, mas de hábitos, assim, de botequim, de Não, praia. ela curte. Mas, porra, tu chegar pra um carioca da Gema, tu vira pra ele e fala assim: olha o Barroso. Ó, o maluco vai ver o Barroso lá. Aí tu fala assim: ó, Barroso e Cazuza curtiu o Carnaval de Vassouras. Ó, o maluco, porra, não quer dizer mais nada. Não precisa de provas, não precisa de nada. Você não precisa nem afirmar nada. Se tem uma coisa que ele não tava fazendo era retiro espiritual no Carnaval, irmão. Entendeu? Tipo, Com o Cazuza, né? Ele comigo. Pô, não vou. O que ele tava fazendo com o Cazuza no Carnaval? A mãe do Cazuza falou isso em vídeo. Eles curtiam muito Carnaval lá em Vassouras, que não sei o quê. Eu disse, porra, irmão. Ele tava fazendo o quê? Retiro? Renovação carismática? Não, retiro tradicionalista, com isso em latim. Não era. Curtiu o Carnaval normalmente, como eu e você? Também não. Assim, nem retiro e nem curtiu o Carnaval normalmente. Só o carioca sabe, qualquer carioca sabe o que o Barroso estava fazendo no Carnaval de Vassouras com o Cazuza. Porque o Cazuza, porra, demarra o Cazuza guarda a música. Esses que eles estão. Mas por que eu tô mencionando o Cazuza? Porque nessa entrevista, a mãe do Cazuza vira e fala assim: ele tinha medo do PT. Tá na entrevista, no podcast. A mãe do Cazuza, porque ele falou assim: ele tinha muito medo, porque se o PT tomasse o poder, Não ia mais sair. não ia sair mais. Quem falou isso também? O apresentador do Pânico, como é o nome dele? Emílio Surita. O Emílio Surita. Falou isso para um conhecido meu, que quando o PT subiu ao trono ali da corrupção e do comunismo do Palácio do Planalto em 2002, né? No caso, subiu em janeiro de 2003. Falou assim, ó, o PT não sabe mais não. O problema é que no Brasil, poucas pessoas sabem o que é comunismo e o que é o PT. Porque encaram o PT, o Lula, o Dirceu, como se eles fossem mais um político ali, desses que rouba, que pega dinheiro e tal, não sei o quê. A consciência do brasileiro comum, brasileiro médio, não é do Lula como um comunista treinado e tendo o Dirceu como seu braço. É mais como um fanfarrão que rouba, que é canalha. Por isso que adjetivar o Lula como ladrão é um elogio para ele. Porque você tem o ladrão e o comunista. O comunista tá aqui, ó. Adjetivar o Lula como ladrão é quase um elogio pra ele ri. Tipo, ele acha engraçado. Porque ladrão é o quê? Ladrão é igual os caras que estão roubando aí no 638 lá, no 918, no 284, Praça Seca, Tiradentes. Ladrão é isso aí, pô. O Lula não é isso. O Lula é muito mais. É o Lula quem controla. Quando eu falo Lula, é Lula, Dirceu, o serviço de inteligência cubano, o serviço de inteligência chinês, o serviço de inteligência russo. Eles é que vão calculando aqui, ó. Quando é que entra o Hamas? Quando é que entra o Hezbollah? Onde que vai entrar a Al-Qaeda? Por onde? Tríplice fronteira? Só no Rio? Rio e Tríplice fronteira? Como é que a gente vai ajudar o PCC? O PCC nasce como? O PCC nasce, por exemplo, como Justiça e Liberdade e tal, não sei o quê. É um movimento comunista. Dentro do presídio. Tudo isso lá, como a gente vai entregar condensado, de modo didático e com qualidade fenomenal nesse documentário, onde eu vou narrar o que aconteceu comigo, a minha vida e por que eu sou tão perseguido. E a gente vai mostrar em detalhes tudo isso. Não vai ficar pedra sobre pedra, tô logo avisando. Não vai. Eu não entrei nessa briga para brincar, eu não entrei nessa briga para perder.
vocês, às vezes, em casa, vocês podem acabar não lembrando, não digo esquecer, mas não lembrando. Eu coloquei a minha vida, a vida dos meus filhos e a vida da minha esposa em risco por falar a verdade. A qualquer momento eu poderia ter parado, eu poderia ter desistido, eu poderia ter pensado assim, chega, foi longe demais, isso está doendo demais. Mas em momento algum eu parei e eu não vou parar. E eu vou continuar. Eu não entrei nessa briga para brincar. Eu mandei uma foto aí, não sei se a turma tem condições já de colocar, do perfil do Luiz Roberto Barroso no Instagram, nesses carnavais aí de Vassouras. Tá certo que eram 2 crianças ainda, não sei se houve outros carnavais com os 2 mais Sim, ele e o Cazuza, né? crescidinhos. É famoso se botar assim, Barroso, Cazuza. Tem. Eu já mandei pra turma, mas ainda não tá ali. Eu já parei. Aí, tá aí. Foi o momento de mais inocência que eles Fantasia tiveram. de alemão. Pior que eu usei uma fantasia de alemãozinho dessa também quando eu era pequeno. Foi o ápice da inocência. Depois disso aí não já. no carnaval em Vassouras, nem com o Luiz Roberto Barroso com o Cazuza. Mas tudo bem. Ai, Deus meu.